A reunião mais importante de 2025 vai acontecer hoje, domingo, às 17 horas, horário de Brasília, em que Trump e Zelensky vão se reunir para discutir a possibilidade de paz entre Rússia e Ucrânia, mas já adiantando para vocês que a própria inteligência ucraniana, por alguns motivos que eu vou falar no vídeo, não vê exatamente uma proposta muito vantajosa para a Ucrânia por parte dos americanos. Falar também sobre o Putin, que garante que pela primeira vez ele percebe que líderes ocidentais estão vendo a realidade e pressionando a Ucrânia por um acordo de paz, mas que sim, ele pode atingir os seus objetivos por vias militares, e a Polônia, que inicia a construção do seu muro, o seu muro antidrones, que por parte do seu país vão ser gastos 2 bilhões de euros, mas que em toda a União Europeia tem um orçamento próximo de 150 bilhões de euros. Mas já adianto para vocês que há grandes dificuldades de coordenação entre a OTAN, União Europeia e esses gastos militares. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a possibilidade de um Chernobyl 2.0. Nesse momento, a usina de Zaporizhzhia está num cessar-fogo provisório pelo risco de acidente. Um acidente que pode ser 10 vezes pior do que aconteceu na Guerra Fria, na década de 80. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para vocês. Se você tá aqui no canal, tenho certeza que você curte geopolítica, e se você, assim como eu, curte também jogos, principalmente jogos de estratégia, principalmente gratuitos e os melhores do mundo, eu tenho uma dica sensacional que é o Supremacy World War 3. Ele é um jogo totalmente online e grátis que você simula uma eventual terceira guerra mundial numa batalha online com outras centenas de jogadores que de tão dinâmico, tão interessante pode demorar semanas para se consolidar. Nesse jogo você escolhe uma nação, sabendo que toda escolha tem ônus e bônus, então pode ser um país com mais território, com mais fronteiras marítimas, fronteiras terrestres. Você vai desenvolvendo a sua tática militar de acordo com as suas ideias e de acordo com a realidade do seu país. Ah, vou investir mais, por exemplo, em caças, em tanques, em submarinos, depende da sua estratégia. Você pode ter uma postura mais agressiva, uma postura mais defensiva, fazer alianças, inimizades, fazer traições aí no meio do processo. Tenho certeza que muitos de vocês já jogaram e sabem o quão sensacional é o jogo. Além de tudo, é um jogo multiplataforma. Você pode jogar a mesma partida no seu celular, no seu notebook, no seu PC. Enfim, tá? Nesse momento estamos na 19ª temporada, que é uma temporada sensacional, onde novos oficiais foram adicionados, e isso mudou bastante a dinâmica de jogo, deixando bem interessante. Se você baixar o jogo utilizando o meu link, totalmente gratuito, você ainda ganha como um bônus uma unidade militar da atual temporada e uma Railgun de Elite. Para vocês terem uma noção, isso é comercializado por $40 se não utilizar o meu cupom. Então não perde a oportunidade, coloque os seus conhecimentos geográficos, geopolíticos e militares à prova no melhor jogo de guerra do Brasil. Baixa aí, galera, link na descrição e aproveita essa partida super emocionante. Então, galera, presta atenção, hein? Para você apoiar o canal, ó, baixa aqui, ó, o link do jogo na descrição. Ele é totalmente gratuito. Se a gente quiser, inclusive, tá? Entre em contato lá, @Ricardo Marcílio. A gente pode até jogar junto. É um jogo super interessante, porque tem ali estratégia, geopolítica, geografia, âmbito militar. Totalmente gratuito, ainda com uma baita força para vocês iniciarem, utilizando o meu link na descrição. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, nós temos hoje, às 17 horas, horário de Brasília, uma das reuniões mais importantes do ano, que acontecerá em Mar-a-Lago, na Flórida, na mansão, no resort ali, né, do Trump, que vai ser uma reunião entre Trump e Zelensky. Lembrando que o próprio Zelensky garantiu, ontem eles teve reunião com Mark Carney, que é o primeiro-ministro do Canadá, mas o Canadá, ele vem dando apoio, né, muito forte ali para o Zelensky, garantiu mais 2,5 bilhões de dólares em auxílio militar, e falou que apoia muito a questão da paz entre Rússia e Ucrânia, mas que o Putin tem que aceitar ceder, tem que aceitar negociar. O Zelensky falou que ele vai se reunir com o Trump, vai ouvir ali as demandas, as exigências, enfim, e depois novamente vai telefonar, se reunir com líderes europeus para conseguir estabelecer algum tipo de possibilidade de paz. Os americanos garantiram no passado recente que 90% do acordo já está pronto. O que falta é a questão da usina de Zaporizhzhia, muito possivelmente um acordo colocando 33% sob responsabilidade da Ucrânia,
33% sob responsabilidade da Rússia e 33% sob responsabilidade dos Estados Unidos. O que os americanos têm a ver com isso? Mas enfim, né, isso é outro papo, tá? Vai ser um acordo pré-definido. E a questão territorial. Na questão territorial, a gente sabe que a Rússia não abre mão do território de Donbass. A Rússia até falou que aceita negociar, trocar outros territórios. O Putin falou isso para oligarcas, empresários próximos a ele. Mas o território de Donbass, ele não abre mão disso. E a Ucrânia garantiu que ela até aceita retirar suas tropas das regiões que a Rússia não conquistou de Donbass, desde que a Rússia faça um movimento simétrico, um movimento espelhado. Ou seja, a Ucrânia recua, os russos recuam e forma uma espécie de zona desmilitarizada para uma futura negociação. Não acho que o Putin aceite essas propostas. O Zelensky garantiu que ele precisa muito, nesse momento, de apoio de Estados Unidos e Europa, já que nesse momento não existem sistemas de defesa adicionais para dar conta dos ataques russos. A gente viu, por exemplo, ontem que a Rússia fez uma série de ataques com mísseis, drones, não só em áreas militares, mas também em áreas civis, apesar das falas da Rússia. Sim, pegou sim em pontos civis, eliminando civis, até mesmo adolescentes, crianças, tal. Infelizmente, né, isso está acontecendo. E o chefe da inteligência da Ucrânia, porque assim, sendo sincero, a Ucrânia está indo com um grande pessimismo para essa negociação. A gente sabe que o normal do Trump é a imprevisibilidade. Até hoje, a fotografia do momento. Pode ser que 5 horas da tarde, às 17 horas, eu já mude de opinião, não porque eu mudei, mas sim porque o Trump mudou. Ele sempre muda de opinião, né? O normal é essa imprevisibilidade. Mas a fotografia do momento é de um Trump muito mais a favor de uma Rússia conquistando territórios que hoje são da Ucrânia, ou que eram da Ucrânia antes da invasão da Rússia à Ucrânia, do que qualquer outra questão. O próprio Budanov, que é o chefe da inteligência, em uma entrevista, ele garantiu que hoje ele tem informações que não só foram divulgadas pelo documento estratégico dos Estados Unidos, mas informações privilegiadas da inteligência ucraniana, que para os Estados Unidos hoje o principal adversário é a China. E eles vêm com uma séria ameaça à aproximação de China e de Rússia. Portanto, obviamente, é necessário tentar separar Rússia e China, e para isso, algo está sendo oferecido. E ele falou, vamos ser sinceros? Isso foi dando uma entrevista para uma repórter, né? Ninguém mora na Ucrânia. Ninguém vai se ressentir tanto com a Ucrânia. Sejam os líderes europeus, seja o mundo, a Rússia, os Estados Unidos. Nossa, a Ucrânia teve que ceder territórios, que eram deles, né? Poxa, que chato, né? Daqui 3 meses, 4 meses, todo mundo esquece. Cara, convenhamos. Pra quem é velho de guerra aqui do canal, eu venho falando isso pra vocês. Quando a gente teve aquelas imagens que foram, assim, assustadoras, quando as tropas americanas saíram do Afeganistão e o Talibã, ele foi, em um tempo curtíssimo, um curtíssimo espaço de tempo, reconquistando territórios e pessoas fugindo, pegando ali, né, tentando fugir de avião, porque foram pessoas que coordenaram com o exército americano, falaram assim, meu Deus, olha o que está acontecendo com o Afeganistão, o Talibã está voltando ao poder, meu Deus, a comunidade internacional não vai fazer nada. Cara, vamos ser sinceros, houve uma certa apreensão, a gente discutiu isso na mídia durante 2, 3 semanas, depois, hoje você vê muitas notícias, nossa, o Talibã está no poder, e cara, a opressão contra as mulheres, contra as minorias só aumentou nesse meio tempo. O Talibã naquele momento falou, não, vamos ser um Talibã 2.0, a gente quer o reconhecimento da comunidade internacional, convenhamos que nada disso aconteceu. Você vê alguma grande preocupação no mundo? Não, né? Na Ucrânia, claro que a Ucrânia é o país mais relevante, do ponto de vista geopolítico, claro. Mas mesmo assim, a Rússia conquistar alguns territórios, não acho que vai ter uma grande empatia da comunidade internacional em favor dos ucranianos. Além disso, Putin, que claro, né, sabe que essa reunião vai acontecer, também vem se pronunciando. E, aliás, esses ataques fortes contra Kiev que aconteceram, muito possivelmente é um recado tanto para o Trump como para o Zelensky que a Rússia tem o controle da situação. O Putin garantiu que o Ocidente finalmente vem percebendo, e por isso vem surgindo pessoas, políticos sensatos, que recomendam que a Ucrânia aceite termos decentes para a paz, mas que se a Ucrânia não quiser resolver pacificamente, resolveremos sim por vias militares. Ou seja, acho que a Rússia também está bastante ansiosa. O próprio Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações
exteriores. Ele garantiu que hoje o grande empecilho para uma possibilidade de paz chama-se Europa, que tem uma visão muito anti-Rússia, que vem querendo se militarizar. A gente vai discutir do muro anti-drones que está sendo construído, mas que ele acha que existe algum tipo de chance com o Trump, até querendo muito mais separar Rússia e China do que qualquer outra coisa, pode pressionar a Ucrânia a aceitar algum tipo de acordo de paz mais favorável para os russos. E eu, sinceramente, concordo com o Budanov, o chefe da inteligência. Geopolítica é pragmática. Eu trouxe para vocês ontem, por exemplo, que o Trump falou. Não foi o Trump, né? Foi o J.D. Vance, que é o vice-presidente, falou assim, olha, em nome dos interesses nacionais americanos, os dinamarqueses precisam entender o quanto que a Groenlândia é estratégica para os Estados Unidos. Então a gente pode conquistar por vias políticas ou por vias militares. Mas tem que ver que realmente é uma questão de segurança nacional. Para os americanos, para a Dinamarca não. Para a Groenlândia, não. Cara, todas as nações têm os seus próprios interesses. Então, a China pode justificar também que, por questões de segurança nacional, para ela é estratégico invadir, sei lá, as Filipinas, invadir o Japão. O Japão, a Sanai Takaishi está querendo se militarizar? Então, vamos invadir o Japão, porque é uma questão de segurança nacional chinesa. Pô, galera, não é assim que funciona a geopolítica, né? Por isso, há grandes preocupações de uma possibilidade de apoio muito forte do Trump e a Rússia para separar frente aos chineses do que qualquer outra questão. America First é a política do Trump. E vamos ser sinceros, não é do Trump, né? É uma coisa muito mais de Estado americano do que exatamente Trump enquanto chefe de governo. E percebendo isso, eu diria que os líderes europeus, ou pelo menos alguns deles, e a Polônia e os países bálticos, acho que são os mais espertos para essa questão, perceberam que depender da União Europeia, depender da OTAN ou depender dos Estados Unidos, não vai dar muito futuro. Cada nação tem que pensar nos seus próprios interesses. A Polônia está fazendo um grande reforço militar, comprando tanques. Eles anunciam que no futuro próximo eles vão ter mais tanques que a Alemanha, a França, a Itália, todos em conjunto. É o país hoje que percentualmente mais gasta porcentagem do seu PIB em defesa. A Polônia está introduzindo aulas de tiro na educação básica. Imagina, geografia, matemática, tiro. Isso é o que está acontecendo na Polônia. Anunciaram treinamento, inclusive para civis, durante 1 ano, para conseguir se proteger uma eventual guerra. Saíram do Tratado de Ottawa, que é da desminagem, e anunciaram que vão colocar minas. E existe um grande plano que seria o muro antidrones, planejado pela União Europeia e que faria parte daquele grande plano que é o plano SAFE, Security Action for Europe, que está na casa de 150 bilhões de euros. Só que existem dificuldades. Quais dificuldades? A burocracia da OTAN, a burocracia da União Europeia. Antes da gente ter exatamente a burocracia, vamos ter exatamente o que seria esse muro antidrones, né? A Polônia fala que vai começar a construção em 6 meses. A Polônia vai gastar 2 bilhões de euros, sendo que o próprio ministro da Segurança garantiu que faz parte ter que gastar no setor de defesa, já que eles preferem gastar 5% agora do que 40% no futuro. Senhor, como assim? Não entendi. A Ucrânia hoje, ela gasta cerca de 40% do seu PIB em defesa, porque está numa guerra contra a Rússia. Então a Polônia fala que é melhor a gente investir em dissuasão do que depois ter que gastar quase 50% do nosso PIB em uma guerra contra os russos. E fala que vai finalizar esse muro antidrones em 2 anos. A ideia é ter uma espécie de rede integrada de detecção, com radares, sensores acústicos, câmeras, sistemas de interceptação com jammers, drones caçadores, redes físicas mesmo, né? Já que existem drones, por exemplo, que estão utilizando cabos de fibra ótica para tentar escapar dos jammers, algum tipo de tática, né, anti-rede aí, que possa atacar aqueles drones. E os drones, eles se mostraram muito efetivos no campo de batalha, porque eles são muito baratos, eles são muito furtivos. Imagina hoje, os sistemas de defesa antiaéreos, eles estão programados para lidar com mísseis. Mísseis que têm uma capacidade muito maior, mas que são muito mais caros. Imagina, por exemplo, uma tática em que a Rússia utiliza uma série de drones que não tem uma efetividade tão grande, mas são em números muito grandes. Isso vai sobrecarregar os sistemas de defesa e pode fazer com que mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos, penetrem as defesas europeias com uma facilidade muito maior. Entende? A complicação que são os drones não é exatamente pela sua capacidade destrutiva, mas por ser muito barato e tornar isso uma capacidade de sobrecarga muito importante para as defesas europeias. É uma novidade, né? Um problema aí que vem sendo uma novidade no âmbito militar. A ideia é integrar e conectar sistemas de vários países da OTAN
para uma defesa coordenada. Quando a ideia do drone, do muro antidrones foi falado, a ideia era fazer como se fosse uma espécie de domo, um domo de proteção. Porque sabe-se que os drones penetraram, segundo a Polônia, o espaço aéreo polonês, mas também houve acusações em relação aos países bálticos, em relação à Dinamarca, em relação à Alemanha, em relação à França. Vocês entendem que a União Europeia tem uma fronteira muito extensa? Por isso que eu falo de 150 bilhões de euros. Mas aí entramos nas problemáticas. Vamos aprovar um pacote aqui de 150 bilhões de euros. A Hungria reclama, a Eslováquia reclama, a República Tcheca reclama, a Bélgica fala que tem que ser mais, a Giorgia Meloni... Tô chutando aqui nomes, né? A Giorgia Meloni fala que não, tem que pensar mais, por exemplo, no setor, não posso gastar tudo isso com defesa. A União Europeia hoje é formada por 27 países que têm políticas muito diferentes. Um crescimento de um nacionalismo eurocético, uma contestação do Tratado de Lisboa que dá mais poder ao Parlamento e ao Conselho Europeu em detrimento dos Estados nacionais. Para você conseguir juntar o interesse de 27 países diferentes, que têm orçamentos diferentes, que está no momento de estagnação econômica, com crise de popularidade, é muito difícil. Tanto, por exemplo, que a própria Quantum Systems, que é a empresa alemã, muito possivelmente que vai ser utilizado para construir grande parte desse muro antidrones, ela falou, olha, o que a gente tem que fazer hoje é fazer com que os nossos canhões atirem em pardais. Mais difícil do que ter a tecnologia para conseguir fazer isso é conseguir fazer com que seja mais barato que os drones que forem produzidos pela Rússia, porque tem que ser uma coisa que vale a pena economicamente. Não adianta, né? A Rússia gasta, sei lá, $1.000 num drone, o sistema de defesa sei lá, $10.000 para conseguir proteger. Poxa, a Rússia vai fazendo constantes ataques nesse ataque híbrido, e você vai defasando a defesa europeia, porque é muito caro para conseguir defender esses sistemas. E alegou também que uma coordenação entre os países da OTAN e da União Europeia pode ser também uma grande dificuldade. Tanto que, por exemplo, o anúncio ele deveria ter sido feito em conjunto. O que a gente teve é o ministro da Defesa da Polônia falando que a Polônia vai iniciar. Aparentemente, a Polônia, que é a que mais está preocupada com as questões da guerra, cansou de esperar. Até ter toda a coordenação de ser aprovada, né? Não, vai pela Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Conselho Europeu, aí vai ter uns países que vão rejeitar, vão querer mudar o orçamento. Não, a Polônia vai fazer por suas próprias contas e vai ver se vai conseguir integrar no futuro próximo com as redes europeias. Mas percebam como, primeiro, né, a dificuldade que a União Europeia emprega para uma solução rápida das coisas e efetiva, e também a preocupação da Polônia com o futuro do conflito. E para finalizar, pessoal, notícia importante também sobre uma possibilidade de um acidente nuclear. Não são palavras minhas, são palavras de Ucrânia e Rússia, que, em raras vezes em que isso acontece, chegaram a um acordo de um cessar-fogo provisório na região de Zaporísia. Zaporísia hoje abriga a maior usina nuclear do continente europeu. A gente fala de hoje um cessar-fogo temporário, já que estão acontecendo reparos tanto nas linhas de transmissão, porque estão à beira de um apagão geral, como também nos sistemas de resfriamento dos geradores. Dos reatores nucleares, tá? O que existe hoje, e aliás, isso aconteceu, por exemplo, em setembro até outubro, uma paralisação recorde de uma semana sem energia, e está a possibilidade de sobrecargas e acidentes. Claro que as tecnologias são diferentes, muito possivelmente o sistema de prevenção é diferente, mas quando a gente fala de um conflito na antiga União Soviética, principalmente na Ucrânia, gerando um acidente nuclear, é óbvio que Chernobyl vem à nossa cabeça da década de 80. Hoje, a usina de Zaporísia tem um potencial, segundo a Rússia, de ser 10 vezes pior do que foi Chernobyl. A radiação poderia chegar até a Europa Central, na região da Alemanha, para você ter uma noção do poderio que isso poderia causar. A Rússia fala que esse cessar-fogo ele foi necessário, mas que não existem riscos, pelo menos no momento. Mas que sim, caso continue os ataques, enfim, e claro que as acusações são mútuas. A Ucrânia fala que os ataques da Rússia comprometem a segurança de Zaporísia, e a Rússia fala que os ataques ucranianos comprometem a segurança de Zaporísia, mas pode causar um incidente gravíssimo na região. Espero, claro, que não aconteça. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? E galera, não esquecem, baixa aí, Supremacy World War III, o melhor jogo online totalmente gratuito que se passa numa eventual Terceira Guerra Mundial, e utilizando o meu link na descrição, você ganha uma unidade militar da atual temporada, uma Railgun de Elite, que somados corresponde ao valor de $40
totalmente gratuito para vocês. Coloque os seus conhecimentos geográficos, geopolíticos e militares à prova no melhor jogo online do Brasil. Se vocês curtiram o vídeo então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.